A primeira vez que ouvi alguém dizer que o nome Lúcifer significava o mal absoluto, eu ainda era criança. E lembro da sensação de que uma porta invisível se abria no escuro do corredor. Não porque eu via algo, mas porque me ensinaram a temer um nome que ninguém explicava. O curioso é que anos depois, descobri que talvez o maior medo da humanidade tenha começado por causa de uma palavra mal traduzida. E é aqui que eu te convido a ficar comigo até o final. Porque a história que você vai ouvir não é a história que contaram para você, e muito menos a história que muitos gostariam que você soubesse. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo, porque o que vem a seguir não aparece em conteúdos comuns, e você vai querer acompanhar cada parte desta investigação. Quando comecei a mergulhar na origem desse nome, percebi algo que mexeu comigo de uma forma inesperada. Era como descobrir que aquela sombra que você temia no quarto nunca esteve olhando para você, e sim fugindo de outra coisa que ninguém mencionava. E se eu te dissesse que Lúcifer talvez nunca tenha sido o personagem que o mundo acreditou? Que por trás da palavra existe uma história muito mais humana e muito mais perigosa do que qualquer lenda medieval. A verdade, quando finalmente se revela, costuma ser menos glamurosa e mais incômoda. E é exatamente neste incômodo que o nosso próximo passo começa. Quando você cresce acreditando que um nome representa tudo o que existe de mais sombrio, sua mente cria um inimigo antes mesmo de saber o motivo. Comigo foi assim. Eu repeti o nome Lúcifer em silêncio, com medo de ser ouvido por algo que eu nem entendia. Só que mais tarde, quando comecei a estudar a fundo os manuscritos antigos, encontrei um detalhe que parecia pequeno, mas mudava tudo. A palavra original não era Lúcifer, era Helel. Um nome que não tinha nada de maligno e que carregava um significado completamente diferente. Helel era associado ao brilho, ao amanhecer, ao astro que anuncia a chegada da luz. De repente, o vilão que sempre me ensinaram não parecia tão vilão assim. E isso mexeu com a forma como eu entendia tudo ao meu redor. Imagine passar a vida inteira acreditando que uma pessoa era sua inimiga, até descobrir que nunca houve guerra alguma. A sensação é estranha, mas libertadora. Foi aí que eu percebi que talvez a humanidade tenha transformado um símbolo de luz em um símbolo de medo. Não por maldade, mas porque o medo sempre foi mais fácil de usar do que a verdade. E se a história que você acredita desde criança estiver baseada em um erro de tradução, um erro que mudou culturas, crenças e decisões por séculos? Quando percebi isso, minha curiosidade virou uma espécie de obsessão. Eu precisava entender quem era Helel, por que foi confundido com Lúcifer, e como essa confusão atravessou milênios sem ser questionada. E é justamente aqui que a próxima descoberta aparece. Quando comecei a cruzar manuscritos, percebi que a confusão entre Lúcifer e Helel não começou com um grande rito satânico ou uma revelação demoníaca, mas com algo muito mais humano: orgulho, poder e disputa de narrativa. Em algumas tradições antigas, Helel era descrito como o brilhante, o fulgor da manhã, um título que remetia ao brilho da estrela da manhã no horizonte. Nada nisso apontava para um ser caído, mas quando a tradução latina surgiu séculos depois, o termo Lúcifer, que significava simplesmente portador da luz, foi associado de maneira automática a essa figura. E como a humanidade sempre gostou de transformar símbolos em monstros, o resto você já imagina. Eu lembro da primeira vez em que percebi que essa mudança não foi apenas um detalhe linguístico. Ela moldou o imaginário de milhões de pessoas. Usamos o nome como se fosse sinônimo de mal absoluto, mas ignoramos que, em sua raiz, ele carregava a ideia de brilho, anúncio, luz. Então por que alguém luminoso se tornou o ícone da escuridão? A resposta para mim começou quando li a frase Helel ben Shahar, um título antigo que não tinha relação com o demônio cristão, mas com a queda simbólica de um astro, um fenômeno natural interpretado como metáfora espiritual. É como assistir um pôr do sol e acreditar que o sol caiu por ter feito algo errado. A mente humana adora transformar metáforas em leis, e muitas vezes, aquilo que deveria ser apenas poesia ganhou o peso do medo. Quando percebi isso, comecei a enxergar o nome Lúcifer não como um monstro que se esconde na escuridão,
mas como o resultado de séculos de interpretações desencontradas. E quanto mais eu avançava, mais percebia que essa história era muito maior do que apenas um nome. A grande virada aconteceu quando encontrei um texto antigo que comparava Helel não a uma figura demoníaca, mas a um príncipe arrogante que acreditava poder subir acima das estrelas. Era uma metáfora poderosa sobre ambição desmedida, não sobre um ser maligno tentando destruir o mundo. E quando reli esse trecho com calma, percebi algo que sempre passou despercebido. A queda de Helel nunca foi moral, foi simbólica. Assim como a estrela da manhã perde o brilho quando o sol surge, ele representava aquilo que parece poderoso, mas inevitavelmente desaparece diante de algo maior. Quando entendi isso, muita coisa fez sentido. Sabe quando alguém tenta manter uma imagem perfeita, mas a verdade chega e expõe tudo? É a mesma lógica. A queda não era sobre maldade, era sobre ego. E quanto mais eu estudava, mais percebia que a história de Helel era, na verdade, um espelho da condição humana. Uma história sobre orgulho, sobre querer ocupar um lugar que não lhe pertence, sobre a sensação de superioridade que todo ser humano já experimentou, mesmo que em silêncio. Esse foi o ponto em que a pesquisa deixou de ser apenas uma curiosidade e virou algo pessoal. Percebi que, de certo modo, todos nós temos um pouco de Helel dentro de nós. Já tentamos subir além do que era possível. Já acreditamos que poderíamos controlar tudo. Já confundimos nossa própria luz com uma coroação eterna. E quando a realidade nos derruba, a sensação é exatamente essa: queda, brilho que se apaga, silêncio depois do impacto. E é justamente nesse ponto que a história começa a se tornar mais perigosa, mais polêmica e muito mais reveladora do que eu imaginava. Quando percebi que Helel não era um inimigo externo, mas um símbolo interno, comecei a revisitar momentos da minha própria vida em que cair parecia o fim. Um deles aconteceu quando eu ainda era muito jovem. Eu acreditava que tinha todas as respostas. Era aquela fase em que a gente se sente invencível, dono de uma verdade absoluta. Eu discutia com qualquer pessoa que discordasse de mim, como se o mundo precisasse confirmar minhas certezas para eu existir. Até que um dia, tudo desmoronou de uma forma tão rápida que eu me senti exatamente como aquela estrela da manhã que perde o brilho no instante em que o sol aparece. Foi a primeira vez que percebi que arrogância e ignorância caminham de mãos dadas. Que a queda não era um castigo, mas um convite para enxergar além de mim mesmo. E é nesse ponto que a narrativa de Helel se torna desconfortável. Não porque ela fala de um ser demoníaco, mas porque ela fala de nós. De cada vez que tentamos nos elevar acima daquilo que estamos prontos para sustentar. De cada vez que o ego grita tão alto que ficamos surdos para qualquer sabedoria. E enquanto eu mergulhava nessa reflexão, me dei conta de algo ainda mais perturbador. Se Helel era apenas um título e não um nome verdadeiro, então toda a história do grande inimigo da humanidade poderia ter sido construída sobre uma tradução mal compreendida. Sobre uma metáfora que, com o tempo, virou literal. Sobre um símbolo que se transformou em personagem. E essa ideia não só mudava tudo, como abria uma porta que poucos têm coragem de atravessar. Enquanto eu avançava nessa investigação, comecei a perceber um padrão tão gritante que parecia impossível que ninguém tivesse notado antes. Cada cultura, cada religião antiga, cada fragmento de texto preservado ao longo dos séculos repetia a mesma estrutura. Uma figura brilhante associada ao amanhecer, ao conhecimento, à rebeldia, à queda, mas nunca ao mal absoluto. Era sempre sobre transição, nunca sobre destruição. E quanto mais eu lia, mais compreendia que a construção moderna da palavra Lúcifer, como sinônimo de inimigo, era um fenômeno recente, quase artificial. Foi aí que me lembrei de uma experiência marcante. Anos atrás, conversei com um pesquisador que dedicou metade da vida a estudar manuscritos antigos. Ele me disse uma frase que só agora fez sentido. O perigo não está no nome, está no medo do nome. Na época, eu ri, achando exagero, mas hoje vejo que ele estava certo. O nome Lúcifer carrega mais pavor cultural do que verdade histórica. É como quando alguém escuta um ruído no escuro e, sem enxergar nada, já imagina monstros que não estão ali. O medo preenche o vazio da informação.
Essa percepção começou a mudar completamente a forma como eu via a história. Porque se o nome carregava tanta distorção, o que mais havia sido moldado para provocar medo? Será que transformaram um símbolo de reflexão em um personagem para servir a interesses de controle? Será que o vilão mais temido do mundo é, no fundo, uma metáfora sequestrada? E quanto mais eu pensava nisso, mais um detalhe insistia em voltar. O nome Hellel aparece apenas uma única vez no texto original. Isso me levou a uma pergunta incômoda que ninguém gosta de fazer, mas que precisa ser feita para revelar o que vem a seguir. E quando percebi que Hellel aparecia apenas uma vez nos textos antigos, algo dentro de mim acendeu como um alerta silencioso. Um nome citado uma única vez, e ainda assim transformado no maior símbolo de trevas da história moderna. Isso simplesmente não fazia sentido. E quanto mais eu vasculhava traduções antigas, mais eu percebia que havia uma enorme discrepância entre o que foi escrito e o que foi ensinado ao longo dos séculos. Foi nesse ponto que uma lembrança antiga voltou à minha mente. Anos atrás, eu participei de um encontro com estudiosos do hebraico antigo. Lembro do exato momento em que um deles disse, quase rindo: se a humanidade soubesse quantos erros nasceram de traduções mal feitas, metade dos monstros do mundo perderia emprego. Na hora, aquilo me pareceu exagero, mas agora, com todas essas peças no lugar, a frase ganhou um peso enorme. Imagine o impacto disso. Centenas de gerações cresceram acreditando que Lúcifer era o nome de um inimigo cósmico, quando na verdade aquilo era apenas um termo latino que significava portador da luz, usado como tradução poética para estrela da manhã. É como se alguém escrevesse a aurora caiu e séculos depois, alguém interpretasse isso como um ser maligno rebelou-se contra Deus. A metáfora virou criatura, a poesia virou pânico, o símbolo virou acusação. E a pergunta óbvia começa a se formar na mente de qualquer pessoa que olha para isso sem medo. Se Lúcifer não era um indivíduo, mas um título poético, então quem deu origem à figura que conhecemos hoje? Quem tomou esse mito e transformou em personagem? Quem se beneficiou desse medo? E é exatamente nesse ponto que a história dá uma guinada inesperada. Porque a resposta não está onde você imagina. A guinada começou quando percebi que a figura que chamamos de Lúcifer só ganhou contornos de inimigo depois que diferentes tradições começaram a misturar histórias que nunca foram conectadas originalmente. Foi como assistir a um telefone sem fio espiritual atravessando os séculos. Cada cultura acrescentava um detalhe. Cada líder religioso ajustava a narrativa conforme seus próprios interesses. Cada tradução reforçava um pouco mais a ideia de um ser rebelde, sombrio e poderoso. Até que um dia, ninguém sabia mais qual era a origem real. Só restou o medo. Foi nessa fase da pesquisa que vivi uma das experiências mais impactantes da minha vida. Estava lendo um manuscrito comentado quando me deparei com uma afirmação tão ousada que precisei reler 3 vezes. A imagem do inimigo perfeito não nasceu do texto original, mas da necessidade humana de personificar o mal. Aquilo me atingiu como um soco, porque, em algum nível, todos nós fazemos isso. Quando algo dá errado, quando sentimos culpa, quando erramos, quando nos frustramos, sempre tentamos encontrar um culpado externo. É mais fácil colocar a responsabilidade em um ser maligno do que olhar para nossas próprias falhas. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que a figura moderna de Lúcifer foi moldada não pela verdade, mas pela necessidade. Necessidade de controle, necessidade de medo, necessidade de ordem. E talvez até necessidade de ter um inimigo comum que justificasse comportamentos, escolhas e até guerras. Só que existe um detalhe ainda mais intrigante. O nome Lúcifer aparece apenas uma vez na tradição cristã e não é sequer associado a um ser demoníaco. A construção do inimigo aconteceu muito depois, como uma colcha de retalhos costurada por mãos que nunca se preocuparam em explicar a verdade. E quando percebi isso, uma pergunta passou a ecoar na minha mente como um trovão silencioso. Se não existia um inimigo original, quem foi que recebeu esse título depois? E é exatamente esse ponto que abre a porta para a revelação mais polêmica de toda essa história.
A revelação começou a tomar forma quando percebi que, em algum momento da história, alguém decidiu preencher esse vazio deixado pela metáfora de Hellel com um novo personagem. E, diferentemente da estrela da manhã hebraica, esse novo personagem tinha personalidade, intenções, contexto e um papel muito claro: ser o adversário definitivo, o vilão perfeito, a figura que explicaria tudo o que a humanidade não conseguia compreender. Quanto mais eu estudava, mais evidente ficava que esse personagem não nasceu nos textos antigos. Nasceu da necessidade humana de criar um antagonista absoluto. Foi nessa fase que vivi um dos momentos mais desconfortáveis da pesquisa. Eu estava analisando um comentário teológico do século IV, quando me deparei com um trecho que dizia: "Não existe doutrina mais útil ao controle do povo do que apresentar a personificação do mal." Parei. Fechei o livro. Fiquei olhando para o nada por alguns segundos, porque aquela frase não era só uma explicação, era uma admissão. O inimigo precisava existir, não porque havia evidência textual sólida, mas porque servia a um propósito social. A partir daí, a figura de Lúcifer foi sendo associada a outras narrativas. Um anjo caído, um rebelde celeste, um sedutor espiritual, um príncipe das trevas. Nenhuma dessas histórias era original, nenhuma estava no texto base, mas todas foram costuradas ao longo dos séculos. E o mais perturbador é que essas histórias não eram sobre Lúcifer. Eram sobre entidades completamente diferentes, vindas de mitos babilônicos, persas, gregos e até folclores locais. E quando alguém escolheu dar o nome de Lúcifer a todas essas figuras, a confusão se tornou inevitável. É como se alguém pegasse personagens de filmes diferentes, misturasse tudo e dissesse: "Esse aqui é o vilão." A história ganhou força não pela coerência, mas pelo medo coletivo. E quanto mais medo, mais poder a narrativa ganhava. E foi exatamente nesse ponto que um detalhe reapareceu na minha mente. E se a figura de Lúcifer que conhecemos hoje não fosse apenas uma adaptação, mas uma substituição? E se o verdadeiro nome por trás do mito nunca tivesse sido Lúcifer, nem Hellel? Essa pergunta não só mudava a narrativa, como também revelava quem realmente estava por trás da sombra do nome mais temido do mundo. A resposta começou a emergir quando percebi que havia um personagem muito mais antigo, muito mais temido e muito mais presente na tradição espiritual do que Lúcifer. E que, por razões que começam a fazer sentido quando conectamos os pontos, acabou sendo ocultado atrás desse nome latino poético. Um personagem cuja existência era tão incômoda que a solução mais simples foi substituí-lo por outro. E quanto mais eu investigava, mais evidente se tornava que esse personagem não tinha nada a ver com rebeldia celestial, mas com acusação, com julgamento, com punição, com rigidez absoluta. Foi então que me deparei com um nome que mudou completamente meu entendimento: Satã. Não como figura demoníaca, mas como função. Em hebraico, Satã não era um nome próprio. Significava literalmente acusador, oponente judicial, alguém que testava, questionava e colocava à prova. Ele não era um inimigo do divino. Ele era parte da corte, uma espécie de promotor espiritual. E isso explicava muita coisa: o desconforto, o medo, a confusão, a sensação de ameaça constante. O papel dele sempre foi exigir responsabilidade, revelar falhas, expor incoerências. Era uma função necessária, mas extremamente impopular. Então pense comigo: se Hellel era apenas um símbolo poético, e se Lúcifer era apenas uma metáfora latina, quem sobrava como personagem temido? Exatamente, o acusador. Mas havia um problema. O papel do acusador era tão antipático que a tradição não queria deixá-lo como parte da estrutura celestial. Então, ao longo dos séculos, as narrativas começaram a se fundir. O acusador virou rebelde. O rebelde virou caído. O caído virou inimigo. E o inimigo recebeu o nome mais bonito e mal compreendido que alguém poderia dar. Isso explicaria por que tantas histórias atribuídas a Lúcifer não fazem sentido quando comparadas ao texto original. Explica por que o vilão parece sempre ter funções contraditórias. Explica por que tantos estudiosos recentes afirmam que o grande antagonista moderno
É uma mistura de funções, metáforas, poemas e personagens diferentes. E quando percebi isso, uma pergunta ainda mais ousada surgiu. Uma pergunta que faz qualquer pessoa repensar tudo o que acredita sobre esse mito. Se Lúcifer nunca foi o nome verdadeiro, quem se beneficiou ao esconder o nome que realmente deveria carregar o peso dessa história? E essa resposta leva a um território onde poucos têm coragem de entrar. A investigação me levou a um ponto onde quase ninguém gosta de entrar. Quem ganha quando o medo tem um nome errado? Essa pergunta parece simples, mas é explosiva. Porque quando você observa a história com calma, percebe um padrão que se repete desde a antiguidade. Toda vez que um sistema precisa controlar um grupo, ele cria um inimigo. E quanto mais abstrato o inimigo, mais fácil moldá-lo. Mas aqui há algo ainda mais profundo. Não só criaram um inimigo, como trocaram o nome do verdadeiro responsável pela função mais impopular da espiritualidade. Quanto mais eu estudava, mais claro ficava que o acusador, aquele que expunha falhas, questionava intenções e provocava desconforto, era tão temido que era necessário substituí-lo por uma figura poética e distante. O nome Lúcifer era perfeito para isso. Bonito, sonoro, misterioso, mas vazio o suficiente para receber qualquer significado que se desejasse colocar nele. E isso permitiu que o verdadeiro papel do acusador desaparecesse nas sombras. E aqui entra uma das descobertas mais delicadas. Em vários textos marginais, raros e pouco divulgados, o acusador não era tratado como inimigo de Deus, mas como inimigo do ego humano. Ele era visto como aquele que lembrava ao indivíduo suas falhas, seus desvios, suas mentiras internas. E isso nunca foi popular. Ninguém quer ser confrontado. Ninguém quer enxergar o que esconde até de si mesmo. Então, com o tempo, o acusador se tornou uma figura pessoalmente insuportável. E foi assim que surgiu a necessidade de um novo vilão, externo, distante, impessoal. Alguém que pudesse carregar a culpa coletiva sem tocar na ferida individual. Só que existe um ponto ainda mais perturbador. A transição entre acusador e Lúcifer não aconteceu apenas por descuido ou erro linguístico. Muitas decisões foram intencionais. Textos foram reeditados para reforçar conexões que não existiam. Sermões fizeram associações que jamais estavam nos escritos originais. E isso gerou uma camada de medo que até hoje molda culturas inteiras. E quando percebi a dimensão dessa manipulação histórica, uma questão passou a ecoar cada vez mais forte. Se o nome que carregamos como símbolo de trevas é uma troca, será que o verdadeiro antagonista que deveríamos enfrentar nunca esteve lá fora? E é aí que chegamos ao ponto mais delicado dessa narrativa, onde mito, história e psicologia começam a se misturar de um jeito que pouca gente tem coragem de admitir. Quando cheguei ao ponto em que mito, história e psicologia se cruzavam, tudo começou a fazer sentido de uma forma quase desconfortável. Porque no fundo a pergunta que havia guiado toda a investigação, quem é Lúcifer de verdade, começou a retornar com outra face. Será que o verdadeiro inimigo não era um ser, mas um reflexo? E essa ideia, por mais provocadora que pareça, começou a se encaixar perfeitamente em tudo que os textos antigos, as metáforas e até as distorções posteriores sugeriam. Lembro de uma conversa que tive com uma antropóloga que estudava mitologia comparada. Ela me disse: toda cultura inventa monstros quando não quer lidar com seus próprios limites. Na época, eu achei que ela estava sendo poética. Hoje, percebo que ela estava descrevendo com precisão cirúrgica o destino do nome Lúcifer. Porque quando você tira as camadas de tradução equivocada, interesses políticos e metáforas mal interpretadas, sobra algo surpreendentemente humano: o medo do próprio ego. E esse ego, esse impulso de querer ser maior do que é, de acreditar que pode controlar tudo, de achar que não deve explicações ao universo, é exatamente o que a metáfora de Hellel simbolizava. Não era um demônio, era uma advertência. Era a lembrança de que a queda vem quando a gente se deslumbra com a própria luz. E foi esse mesmo ego coletivo que, ao longo dos séculos, precisou de um vilão externo para justificar dores internas. Perceba o paradoxo. Para não encarar a própria sombra, a humanidade criou um personagem para carregá-la por ela.
e deu a esse personagem o nome mais brilhante que existia. Um nome que falava de luz, mas que foi transformado em símbolo de escuridão. Isso revela algo que ninguém gosta de admitir. A luta mais antiga da humanidade nunca foi contra uma entidade sombria. Foi contra o próprio reflexo. Só que existe um detalhe ainda mais profundo e polêmico. Quando analisamos culturas muito mais antigas, descobrimos que a figura associada à queda não era vista como vilã, mas como mestre. Alguém que oferecia conhecimento, discernimento, consciência. E foi essa inversão, essa troca entre instrutor e inimigo, que começou a mudar tudo. E é exatamente essa inversão que nos leva ao próximo ponto, onde a história deixa de ser apenas sobre nomes e passa a ser sobre propósito. À medida que eu investigava essa inversão entre instrutor e inimigo, comecei a notar algo que mudava completamente o significado por trás do nome. Em diversas tradições antigas, a figura associada à Estrela da Manhã não era tratada como ameaça, mas como portadora de consciência. Alguém que confrontava a ilusão, que rompia com a ignorância, que obrigava o indivíduo a enxergar além da superfície. Era uma função dura, incômoda, mas essencial para qualquer transformação verdadeira. E foi nesse momento que uma lembrança pessoal emergiu com força. Eu me recordei de uma fase em que minha vida parecia confortável demais, quase previsível. Eu não questionava nada, não confrontava nada, não investigava nada. Era como viver em uma penumbra suave, onde tudo parece estável. Até que uma pessoa entrou na minha vida e começou a fazer perguntas que eu não queria responder. Perguntas que desmontavam certezas, mexiam em feridas, expunham contradições que eu cuidadosamente escondia. E naquele período, eu cheguei a detestar essa pessoa. Era incômodo demais lidar com aquilo. Só anos depois percebi. Ela não era minha inimiga. Era minha despertadora. Foi ela quem me arrancou de uma ilusão confortável e me jogou de frente com a minha própria verdade. E entender isso mudou completamente meu olhar sobre figuras simbólicas como Hellel. O desconforto não é prova de malignidade. Às vezes, é a marca de quem tenta nos tirar da estagnação. E é exatamente aqui que a narrativa começa a ficar ainda mais perigosa, porque quando analisamos essa inversão histórica, percebemos que talvez o verdadeiro papel da figura por trás do mito não fosse destruir, mas provocar consciência. E isso é tudo que sistemas autoritários não querem. Consciência gera autonomia. Autonomia gera questionamento. Questionamento reduz controle. Então, ao longo dos séculos, o instrutor virou inimigo. A metáfora virou monstro. A queda virou pecado. A luz virou trevas. E o propósito original, despertar, foi substituído por um aviso de medo. Mas existe uma pergunta crucial que ainda não foi respondida. Se essa figura era originalmente um símbolo de despertar, por que a humanidade transformou o despertar em ameaça? A resposta para isso é o que mais revela sobre nós mesmos. Quando cheguei à pergunta central, por que a humanidade transformou o despertar em ameaça? A resposta surgiu como um reflexo no espelho. Consciência dói. Dói mais do que qualquer queda. Dói mais do que qualquer sombra. Dói porque obriga o indivíduo a encarar aquilo que sempre tentou esconder. E por séculos, foi mais conveniente culpar um inimigo externo do que enfrentar o próprio caos interno. Era mais confortável temer um nome distante do que assumir responsabilidade por escolhas, hábitos, vícios, omissões e arrogâncias. É por isso que a figura por trás do mito precisou ser distorcida. Porque uma entidade que desperta consciência é perigosa demais para qualquer estrutura que dependa da obediência cega. E quando você entende isso, entende também por que tantas culturas transformaram um símbolo de luz em um monstro. Porque a luz que revela também denuncia. E ninguém gosta de ser denunciado diante de si mesmo. Nesse ponto, tudo o que pesquisei, vivi e questionei convergia para uma única descoberta. O verdadeiro inimigo que esse mito tentou esconder nunca esteve no céu, nem no inferno, nem nos textos antigos. Sempre esteve dentro de cada um de nós. E ele tem um nome simples, humano, íntimo. O medo de olhar para a própria verdade.
Um medo tão profundo que a humanidade inteira preferiu criar uma figura para carregá-lo, dar-lhe um nome, uma história, um rosto e colocá-lo o mais longe possível da própria identidade. Mas quando retiramos cada camada de distorção, cada tradução equivocada, cada manipulação histórica, cada metáfora mal interpretada, sobra aquilo que sempre esteve lá, o reflexo da nossa própria luz e da nossa própria sombra. E é nesse ponto que a narrativa deixa de ser sobre Elel, Lúcifer, acusadores ou mitos. Passa a ser sobre você, sobre mim, sobre qualquer pessoa que um dia acreditou que poderia fugir da responsabilidade pelo próprio destino. Porque, no fundo, a história mais temida do mundo nunca foi sobre um ser caído. Foi sobre a queda interna que vivemos quando nos afastamos de quem deveríamos ser. E a verdadeira redenção nunca esteve em derrotar um inimigo externo, mas em reconhecer o inimigo interno e iluminá-lo. Se esse vídeo fez você enxergar algo que ninguém nunca explicou, se ele abriu portas que você nem sabia que existiam, se ele tocou lugares que você mantinha em silêncio, então você já sabe, essa história não termina aqui. Ela apenas te mostrou onde realmente começa.